Boa tarde, está no ar o Ação e Reação desta terça-feira, 23 de fevereiro. Hoje, como vocês estão vendo, Augusto Capô de Casa não está à frente do programa, estou eu aqui, o Augusto, mas Augusto Brito. E um abraço ao Augusto Capô de Casa, teve um imprevisto e nós estamos aqui para fazer o programa da melhor maneira possível. Não vamos fazer o programa tão bom quanto ele faria, mas com os convidados que eu tenho aqui hoje, eu tenho certeza que o nosso programa vai ficar muito bom. Um abraço, Augusto. E vamos partir para as apresentações do programa de hoje. Eu recebo dois médicos. À minha direita aqui, o médico oftalmologista dos melhores que a gente tem na nossa região, quem sabe até no nosso país, Marcos Alonso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Guto. Gostou da introdução? Pela responsabilidade agora, hein? Do meu lado esquerdo aqui, outro grande médico, Jorge Tadeu Rogas. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Guto. Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia, telespectadores. Marcos Alonso é da Unilaser, que faz um excelente trabalho nas vistas, ele vai me corrigir se eu estiver falando o termo errado, e o Jorge Tadeu é o diretor da Home Life, que também faz um belo trabalho de assistência domiciliar, entre outras coisas. Como eu estou com dois grandes médicos, eu não poderia me furtar a iniciar o nosso papo de hoje para saber a opinião de cada um a respeito. Eu vou mudar um pouquinho o roteiro que a gente tinha combinado antes, senhores. O que vocês estão achando da questão da dengue, da evolução dessa questão do Zika vírus, do chikungunya? O Brasil se preparou mal, o mundo se preparou mal, as autoridades de saúde mais uma vez subestimaram essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, senhores? Pode começar, Marcos Alonso. Eu aproveito que o Jorge está aqui, que a gente vai se escorar nele, porque eu venho aqui e aprendo com o Jorge. Mas a sensação que eu tenho é que a gente se assustou com o tamanho do problema. Eu acho que a gente não estava preparado para encarar o tamanho do problema. Eu voltei dos Estados Unidos há pouco, na Flórida eles já batalham com a transmissão. É realmente difícil em centros urbanos de resolver o problema. Talvez lá eles consigam usar um pouquinho mais de tecnologia e ser um pouco mais multidisciplinar, a sociedade está mais engajada, as universidades, mas existe mais gestão. Por isso que é bom que o Jorge está aqui, porque a gente comentava fora, assim, a medicina brasileira é de alto nível, a cirurgia é de alto nível, os lasers são de alto nível, mas a gente ainda tem muita resistência aos grandes gestores, né? O gestor vem aqui para otimizar, para que a gente possa trabalhar melhor. Eu acho que se você, nesse momento de crise, não tiver um grande gestor para gerir recursos que são limitados, vai sair fora de controle, se é que já não está, né? Jorge Tadeu. Eu acho que, como tudo que está sob responsabilidade do governo, tudo está um caos. E essa situação do Aedes aegypti e, consequentemente, dos vírus que ele transmite, das doenças que ele transmite, estão no mesmo caos que estão todos os segmentos que são de ordem pública. Não tem governança, não tem estratégia, a tática é sempre tardia, é sempre atrasada. É sempre correr atrás do prejuízo. E o resultado é esse daí. A dengue já existe na forma de surtos epidêmicos sazonais há anos, pelo mesmo mosquito. A única diferença é que agora ele transmite já pelo menos 3 doenças conhecidas. Não se faz absolutamente nada de estratégia. O Brasil se limita a criar estratégias governistas, estratégias de 4 anos, e em 4 anos você não consegue trabalhar a erradicação nem de uma doença, muito menos de um vetor. E o que a gente vê há praticamente 30 anos, eu me lembro que em 85 a gente já falava da volta da dengue ao Brasil, e a gente tem aí 30 anos em que as autoridades praticamente, como você falou, né, Jorge, foram correndo atrás do rabo. Esperavam a coisa acontecer. Aí a gente traz um pouco para a nossa época. Em 2014, pouco antes da Copa do Mundo, o Brasil já tinha sido alertado em função da vinda de pessoas da América Central que teriam a possibilidade de trazer o chikungunya, que já estava disseminado lá. 2 anos depois, aconteceu, teve um retardo, as autoridades ainda tiveram mais 2 anos para tentar trabalhar. É falta de gestão mesmo, Jorge Tadeu? Eu acho que é um problema cultural. Eu acho que antes disso, uma vez a gente discutiu isso aqui num bate-papo com o Augusto, antes de se pensar em gestão, o brasileiro precisa começar a criar a cultura do legado. Então, um bom gestor, muito mais do que um estrategista, é um sujeito que se preocupa em deixar um legado.
Então, é o pai que se preocupa em educar o seu filho para que o filho seja um bom adulto e o legado desse pai tenha sido criar um bom filho. É a mesma coisa em qualquer conceito. O político, as lideranças no Brasil, elas não estão se preocupando com o legado. É como se eles assumissem um determinado cargo, fossem ficar X anos naquele cargo, acabou, eles sobem numa nave e vão para outro planeta. Eles não pensam no legado, eles não pensam no retorno. Por exemplo, será que um presidente dos Estados Unidos, ele não consegue enxergar, ou ele não foi treinado para enxergar que após o mandato dele, ele volta a ser um cidadão americano e as coisas boas e ruins que ele fez no período da gestão dele são o legado que ele deixou? Para ele andar na rua e ser reconhecido. Hoje, a gente vê vídeo na internet de celebridades nossas sendo vaiadas, expulsas de restaurante. Isso é um legado que está sendo criado. Então, muito antes de pensar em gestão, a gente precisa pensar em legado. E o problema é que ninguém pensa em legado. E esse surto, essa epidemia, essa sazonalidade da dengue, do chikungunya, do zika e de outras doenças que ainda vão ser descobertas, é fruto disso. É muito mais fácil borrifar inseticida do que fazer uma ação que não vai ter efeito em 4 anos, mas que seria um bom legado daqui a 20. Aí eu incluo também, não é só contratar gente de combate à dengue, porque agora a solução, a panaceia vai dizer, vamos contratar mais gente para trabalhar no combate dentro das casas, porque 70% dos focos, o Ministério da Saúde já informou isso, estão dentro das casas. Então, como você falou, Marcos Alonso, é uma questão de educação também das pessoas, né? A sociedade tem que evoluir um pouquinho também, né? São coisas que preocupam. Eu acho que nesses últimos anos a gente evoluiu um pouco. Devagarzinho a gente está desconstruindo todo tipo de autoridade, de liturgia do cargo. A gente vai desconstruindo a imagem do professor, do médico, do policial, do político. Daqui a pouco não existe mais uma autoridade para gerir. A gente acredita numa solução pirotécnica. Todo mundo está achando que vai aparecer alguém que vai resolver. Não tem como resolver. É um problema a longo prazo para ser resolvido. Já apareciam notícias na internet. A gente teve casos de militares que foram para o Haiti, brasileiros, e se contaminaram com uma nova forma de vírus. E não foi pensado lá atrás, porque eles também vieram para cá para contaminar. A gente já tinha notícia de que a febre amarela era bastante parecida à cadeia proteica com o vírus novo. Podia se aproveitar uma base da vacina para a gente ganhar tempo. Tempo é importante e dinheiro. Se você já tem a vacina da febre amarela, que já está numa etapa mais avançada, aí eu acho que o americano vai bem, quer dizer, a comunidade se junta, a sociedade se junta, se otimiza esforço. Aqui a ideia que a gente tem que vamos acabar com a dengue, vamos acabar com a água. Aí a gente acaba com a água, pronto, acabamos com a dengue. Quase acabamos com a dengue, né? Ano passado a gente ia acabar, não tem água, não tem mosquito. Então, se alguém está esperando que vai aparecer uma vacina a curto prazo ou algum produto que vá acabar com o mosquito da noite para o dia, isso não vai acontecer. E o conceito geral, ele é um pouco inconsequente, né? A gente tem visto aí cada vez mais as autoridades esportivas do mundo liberando seus atletas. Nos Estados Unidos, exemplo, o Comitê Olímpico Americano já liberou os atletas a decidirem se desejam vir aos Jogos Olímpicos ou não. Existem países com o histórico de nunca boicotarem Jogos Olímpicos que já estão cogitando em boicotar por questão de saúde pública. Então, mas não importa, né? O que importa é que a gente já fez, já construiu, tá tudo lá faturado, né? E aí na questão da inconsequente, né? Na questão da Olimpíada, uma coisa puxa a outra, é engraçado. A gente vê no Rio de Janeiro a saúde completa, não que a saúde em outros lugares não esteja bem, mas no Rio de Janeiro a gente vê o pico do caos. E, paradoxalmente, a cidade que pretende sediar os Jogos já se Deveria fala... ser um modelo, né? Mas já se fala também, já se levantou essa hipótese, de uma outra cidade emergencialmente realizar os Jogos e se tirar, acredito que não vai acontecer, porque existem os compromissos de patrocínio, mas como se trata de um assunto de saúde pública, como você falou, Jorge, todo mundo está pensando 2 vezes realmente em vir para o Brasil. A mulher do Ron Wood, eu sei que o senhor vai ao show dos Rolling Stones? Eu estou pensando em ir, que é o pessoal da minha idade. Né? Só podemos ir nesse tipo de show agora. Nós, né? Não dá para ir no Wesley Safadão. Não. Nós somos aquele 1% que ainda vai no Rolling Stones. A mulher do Ron Wood está grávida e não veio ao Brasil por recomendação médica. Não vá, porque lá você
A gente deixa as coisas tomarem essa proporção ou é como o vírus ebola, essa coisa, contaminou, não tem jeito? Porque como você citou, o exército, uma questão até estratégica, você não pode contaminar a tua tropa. Você tem que ter algum mecanismo para bloquear aquilo ali, tratar os militares e até desenvolver um medicamento, uma vacina, não sei o que seja. No caso específico do ebola, a questão ali foi a virulência do agente, a potência dele como causador de doença e causador de doença grave foi determinante. A reação foi bem imediata no que diz respeito principalmente à disseminação pelo mundo, foi praticamente controlado, mas o determinante foi... Esses 3 vírus que a gente está discutindo agora são vírus cujo potencial de gravidade comparado ao ebola é muito menor. Sim. Potencial de gravidade até do ponto de vista epidemiológico. Porém, a transmissibilidade por utilização de vetor ela acaba sendo mais complexa. Então, o trabalho, a derrota não é pelos vírus, a derrota é porque um mosquito que já tinha sido erradicado ressurgiu e agora ressurgiu transmitindo 4, 5 doenças diferentes. Ressurgiu anabolizado. Ele foi combatido por conta da febre amarela. Sim. E volta. Agora ele volta na febre amarela, na dengue, no chikungunya, no zika e quem sabe mais, o que mais ele pode se adaptar. Está provado que ele é muito adaptável ao ambiente urbano, principalmente ao ambiente urbano de zona tropical. Né? É mais uma falta de sorte que a gente... A gente tem que conviver com esse fato de que nós somos um país tropical. A gente vai sofrer. O próprio nome Aedes é odioso. O odioso do Egito. Ele dizimou uma população, né? Que o Egito era uma potência na época, as margens do rio foi dizimado, né? A gente perder para o mosquito também não prova que o Brasil é um país que não investe em pesquisa? Porque nós temos um país tropical, nós não teríamos que ter excelência. Por exemplo, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Butantan. Não deveria ter uma tecnologia, um investimento pesado em pesquisa, até para estudar essas doenças tropicais, porque são as doenças que têm um potencial grande, como vocês falaram aqui, de disseminação. Na verdade, Guto, o Instituto, tanto Oswaldo Cruz, todos eles, o Instituto de Medicina Tropical da USP, eles são os executores. A verba precisa chegar neles. Né? Vontade de pesquisar, eles devem ter, até porque são pessoas com talento e dotes para isso. O problema é que muitas vezes a verba não chega. Se a verba não chega, é isso que eu queria falar. A verba não chega para comprar dipirona para um pronto-socorro, imagina para pagar a pesquisa epidemiológica. Então, o problema no Brasil está justamente sobre como, aí sim, como gerenciar, como ter estratégia do recurso para que o recurso seja bem utilizado. E assim, provavelmente, antes de resolver o seu problema de saúde, a Noruega não deve ter sido candidata à Copa do Mundo nem Olimpíada. Então existe uma estratificação de prioridades, né? Existe um prioridômetro, eu uso isso muito na empresa com meus colegas, existe um prioridômetro que está muito mal calibrado no Brasil, né? A gente quer sediar convenção internacional e a gente não tem congresso, a gente quer sediar Jogos Olímpicos e, na verdade, a gente só fala de futebol, a gente não tem nenhum outro esporte sendo bem focado no Brasil. Então, é isso, né? O prioridômetro, a prioridade está completamente fora de sequência, né? E nessa questão, na falta de investimento, a conta não vai ser mais cara lá na ponta da corda quando essa pessoa que tiver o vírus ou essas pessoas que forem contaminadas não vai ser muito mal. Mas aí, Guto, sem querer ser leviano, mas sendo muito pragmático, mas aí é contrato de emergência, sem licitação, é o mais legal de todos, né? Quer dizer... O problema, ele é de intenção. O problema é de cultura. Mas a gente falando aí é falta de vergonha mesmo. Eles sabem que, os gestores sabem que numa situação como essa, a presidente Dilma já anunciou, contratação emergencial de agente para contratar. Né? É isso, vamos liberar dinheiro para contratar o agente de combate à dengue, aí eu coloco entre aspas, que vai o apadrinhado, né? O problema bate na intenção. As pessoas... Tem um sujeito que eu adoro, chamado Valdez Ludwig, eu não o conheço pessoalmente, mas adoro assistir as palestras dele, que ele fala exatamente isso. Ele é um gestor de pessoas que ele fala, quando você vai entrevistar, selecionar um profissional, esqueça a competência. A competência, você tem 90 dias, que são o contrato de experiência, para analisar a competência dele. Analisa a intenção. O incompetente bem intencionado, você treina.
o competente mal intencionado quebra a sua empresa. Porque ele sabe o que ele quer fazer, né? Então a questão é intenção. A questão é intenção. Eu ouso dizer que deve ter gente pensando o que eu posso fazer para gerar ali como contrato de urgência. Aonde eu posso atrasar uma determinada ação preventiva para que ela tenha que virar reativa e ela vai ser feita na urgência. É assim que funciona. E dá para fazer isso sem você colocar o dedo, né? Porque é só, não, olha, eu tenho uma verba que está para chegar e eu não posso tirar daqui, aproveita a dificuldade para vender facilidade. É isso aí. E é tão leviano que você imagina que o país vai perder de divisa. A Olimpíada, a gente tem uma conta, né? Se gastou muito dinheiro imaginando que viriam pessoas de fora consumir aqui dentro. A partir do momento que a gente tem um financiamento monstruoso para pagar e as pessoas não virão de fora para os jogos, e os contratos publicitários, os atletas, os estádios vão ficar vazios, não vai ser vendido, menos recurso, nunca faltou tanto recurso. Então hoje nunca foi tão importante gerir bem recursos. E aí vem a consciência do legado, né? Se a gente, nós que somos da década de 80, o que a gente lembra da Olimpíada de 80? Antes da gente lembrar do show de ginástica que a Nádia Comaneci lá da Romênia fez, a gente lembra do boicote. Então o legado não foi a Nádia, o legado foi o boicote. Boicote americano. Entendeu? Então, qual é o legado? O legado foi o boicote por causa do Zika vírus? Aí que tá, a razão, né? A razão do boicote. Qual vai ser o top of mind da história? Vai ser o boicote ou vai ser o desempenho do Brasil, porque em vez de ter 5 medalhas de ouro, vai ter 7? E qual foi o legado da Copa? Exatamente. Pois é. O legado da Copa foi lindo, foi um 7-1. Um 7-1 e uma dívida. E a questão das obras que foram deixando o poder público se comprometeu a fazer as obras de acessibilidade, que seria o legado, a maioria não está concluída. E não vão ficar, né? Você tem os estádios aí, só o do Corinthians que está sendo efetivamente usado, porque era para ficar para o clube depois. Os outros, como já tinha sido falado antes, são verdadeiros elefantes brancos. Já tem 3 abandonados. Né? Manaus, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o próprio Mané Garrincha em Brasília, porque não tem clube. Uma megalomania, né? Para se fazer se colocar gente lá dentro. Então, não souberam nem capitalizar as coisas e dizer, olha, vamos fazer, onde é que tem que fazer? Minas, Rio e São Paulo. Mais uma vez se aproveitou o emergencial, o emocional, vocês lembram o calendário. Ia ter trem-bala, lembra? Ia ter trem-bala. O trem não tem bala, a gente tem... Ia ter trem-bala. Ia ter lá aqui em São Paulo, ia ter um monotrilho, né, suspenso para chegar no... Quer dizer, tudo... E aí a gente traz para a nossa realidade, a gente tem aí a ponte para o Guarujá, o túnel para o Guarujá, o túnel da Zona Noroeste. Teria recurso, né? teria dinheiro, né? Isso. Agora, circularia. Senhores, falta gestão, falta gente competente para gerir isso daí, porque é difícil entrar. A gente estava conversando antes do programa, por que tantos empresários tentam entrar para a política e poucos conseguem sucesso? É medo dos políticos que já estão lá dentro, de uma pessoa que vai entrar com uma maneira diferente de enxergar e de executar as coisas? Tem a cultura, né, Jorge? Você vê, a gente vai para o MIT, você encontra brasileiro com uma formação em excelência trabalhando lá. Agora, a gente tem uma cultura que o sistema político partidário coloca para tomar decisão a pessoa que é mais importante no sistema político e que não é um técnico. Então não adianta você colocar um camarada que não seja bem assessorado, que não entende nada de gestão ou cai de paraquedas para resolver um problema pelo qual ele não foi treinado. É uma sucessão de equívocos, né? São pessoas colocadas sem critério para tomar decisões importantes. Jorge Tadeu. Eu ainda não consigo ter uma opinião formada, porque o político, né, ele acaba... Eu tenho a minha dúvida se essa estrutura política que tem não é uma amostra significativa da nossa população. Entendeu? Eu tenho uma dúvida. Realmente, eu acho que tem grandes empreendedores, grandes tecnólogos de diversas áreas que somariam bastante na política brasileira. Mas se fosse uma política bem estruturada, eles poderiam ser excelentes consultores para resolver diversos assuntos se eles fossem chamados para isso, como acontece em países mais desenvolvidos. Agora, em relação à política,
Tem trabalhos aí que mostram que quase 70% da população abertamente se manifesta que faria a mesma coisa se estivesse lá em relação a cabide de emprego. Então, assim, eu acho que a gente tem um longo caminho aí a percorrer de mudança de inconsciente coletivo da população como um todo, para aí sim culminar numa melhor representatividade política no Brasil. Vocês acham que primeiro o que teria que acontecer? Seria uma questão de um choque radical? Eu acho que devagarzinho... Ou seria a questão da educação? Mas eu acho que já, assim, um pouquinho já está acontecendo, né? A gente já vê uma luz no fim do túnel e isso é engraçado. Eu estava conversando agora com o Dr. Arlindo Salgueiro, que é um cara brilhante, psicoterapeuta, e ele fala assim que vai demorar talvez uma geração para se incutir. Ele lembrou que quando ele era pequeno ele foi na escola e inadvertidamente colocou a borracha do coleguinha dentro do estojo. Quando chegou em casa a mãe viu e não deu nem tempo dele explicar. A mãe pegou ele pela orelha e levou para a escola de volta e foi sem querer. Mas isso ficou muito marcado na vida dele, né? E as pessoas ficaram muito permissivas e vão passando para as outras gerações que tudo é possível, que não há uma norma, não há uma lei que não seja flexível. Isso é muito ruim, então vai demorar uma geração para mudar. Mas eu vejo, por exemplo, na geração, vejo minha filha com 10 anos, o vigilante, sabe, das boas normas, das boas práticas, do sinal vermelho, do amarelo. Talvez a próxima geração venha mais imbuída em resolver isso. Assim, especificamente em relação à política, eu acho que precisa haver um choque, graças a Deus que surgiu aí uma personalidade como esse Sérgio Moro, que na verdade ele está aproveitando uma oportunidade que inúmeros outros magistrados tiveram e não fizeram. Não tiveram coragem de fazer, né? E ele está fazendo e pode ser que ele realmente faça a diferença. Agora, se não houver um choque em relação a isso, em relação a essa impunidade, eu costumo dizer o seguinte: um ambiente, ele começa de uma maneira e com o tempo ele começa a se determinar o seu perfil. O que eu quero dizer com isso? Hoje, num ambiente como o Congresso Nacional, não é que o Brasil não tem políticos, o Brasil deve ter excelentes políticos. Só que se a gente for fazer uma pesquisa nesses pensadores, nesses bons empreendedores, bons gestores, você vai ver que muitos deles não querem participar. Então chega uma hora que o ambiente, o Congresso pode falar, não, ele começa a definir qual é o perfil de quem se voluntaria a entrar. Então isso é um problema muito sério, porque você corta na motivação. Então você já não, por exemplo, se você perguntar para mim, eu gosto muito de gestão, estudo bastante, você tem vontade de entrar no meio político? Mas não. Então eu tô sendo podado na motivação, não tenho motivação para isso. Por quê? Porque eu não vou conseguir mudar nada. Então o choque está aí. Né, essa procrastinação que está acontecendo no ambiente político, de um apresenta a defesa, muda o prazo, aí muda o relator para o prazo voltar para o zero, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E quem está participando disso já tem um perfil de falta de vergonha na cara lá no seu recrutamento. E onde foi o seu recrutamento? Na candidatura. Não foi na eleição. A eleição é falta de opção, muitas vezes. Venhamos e convenhamos. É muito difícil para qualquer brasileiro, principalmente um brasileiro com menos cultura, se dispor a ir numa urna e votar tudo em branco e nulo. A sensação é muito difícil. Então ele tem que votar em alguma coisa. Então está lá no recrutamento, o recrutamento está na candidatura. Porque o sujeito se dispor a adiar prazo, a sentar, por exemplo, esse senador Delcídio Amaral voltar a ser senador após sair da cadeia, isso é falta de vergonha na cara. E voltou ameaçando, né? E o perfil dele tá no recrutamento dele. Então é muito difícil mexer nesse ciclo. O próprio Congresso seleciona os maus elementos para fazer parte dele. Isso acontece em empresas absolutamente corrompidas. Se você olhar lá dentro, todo mundo que está lá dentro, ao longo do tempo, foi feita uma população de corruptos. Os não corruptos já saíram. Eu não concordo com isso, então eu pedi para sair. O outro pediu demissão, o outro foi cortado porque queimaram ele. Então o ambiente se forma. As estatais passaram por isso. O ambiente se forma, exatamente. A gente viu ontem, eu acompanhei a entrevista dos delegados da Polícia Federal e a narrativa que eles fazem da teia de corrupção como é justamente essa. Funcionários das empresas também agindo como operadores do esquema. E a minha preocupação em relação a Brasília é quando eu vou lá, e fui em alguns motivos até profissionais, eu entrar naquele congresso e ver a quantidade de jovem
meninos de 25, 20 e poucos anos, Já corrompido, de terno, já. camiseta branca e assessor de deputado. Meninos. Já aprendendo errado. Né? Meninos. Então, olha o recrutamento. E aí, provavelmente, sempre parentes dos políticos, Olha né? Porque a gente o tem... recrutamento está aí, Guto. Mas afastou mesmo. Eu fico imaginando que há um tempo atrás a gente ligava a televisão e vinha o ministro da Saúde falar, era o Adib Jatene, né? A gente escutava médico, com respeito, né? porque Médico. independente de político, de partido, quer dizer, era um cara com notável saber, com uma reputação Sabia do ilibada, que tava falando, credibilidade. Agora era um é cara o sujeito que pediu afastamento 3 dias do cargo Pois para ir é. fazer uma votação política e voltar no meio da maior ele foi exonerado crise, em meio à crise do exonerado e readmitido. Foi exonerado para votar a favor do candidato do Palácio do Planalto, da Difícil liderança do PMDB, aí depois ele volta Qual e é a nomeado de novo, prioridade? né? Isso é muito triste, isso é muito triste. E assim, isso está certo do ponto de vista legal? Legal Sim. mas é imoral, né? Exatamente. Então aí eu acho que os países mais envolvidos estão na frente da gente. A questão do direito de usos e costumes, ela coloca a moral à Acima, frente A moral da dos lei. valores, né? Os valores, então é isso. A gente precisa de tanta lei ou a gente precisa de mais moral no raciocínio para definir uma lei? Mais vergonha na cara. Entendeu? Não, e hoje impera o cinismo, né? Porque o cinismo, o Sim, escárnio, eles têm né? justificativa para tudo. tudo. Porque se você se justifica, mas é o cinismo 100% do tempo na mídia, o que faz com que as pessoas se afastem mais ainda da política. Exatamente, porque o que a gente está conversando aqui é o que todo brasileiro Pode perguntar para a maioria dos né? empresários e lideranças, é essa história da motivação. Ele não quer ser contaminado, né? Às vezes você conversava com militares e falava assim, puxa, mas a participação das Forças Armadas para ajudar, e falou assim, eu tenho medo de colocar as Forças Armadas, corromper em alguma instância, misturar, é difícil. Corrompe mesmo, o poder corrompe. E o que a gente vê hoje é que também não é só um partido. Isso é em todos os partidos. Superpartidários. Faz parte, já é uma cultura do chequinho, do apadrinhamento. Tem o nepotismo, mas aí os caras inventam, a criatividade é grande, né? Aí é o amigo que emprega a sobrinha do cara. Isso é histórico, né? O Leandro Carnal falou outro dia na televisão, professor de história da Unicamp, que a gente conhece a primeira carta de Pero Vaz de Caminha, dizendo nessa terra tem tudo, mas tinha uma segunda carta que era já pedindo para arrumar uma gleba de terra para o filho dele, se possível, só que essa carta não está registrada, está no departamento da Unicamp, uma cópia. Ele falou assim, foi o primeiro apadrinhamento histórico, foi o Pero Vaz de Caminha já pedindo. Por favor, se puder lembrar. Que você não tem a questão da competência. Você tem aí a questão da coisa pública sendo invadida pelos cartéis familiares, Exato. pelas oligarquias. O que a gente falava do começo do século XX, de política do café com leite, hoje só mudou o café com leite. Porque o jogo Hoje é continua... café, leite, acarajé, Carne. Régia, tem de todos os estados. Tem tudo. E é engraçado, chegou o carnaval, parou tudo, né? Parou tudo. Por isso que a gente é motivo de chacota no Economist. Vocês viram nas redes sociais, né? Não, muito pior do que isso, no Economist, que é um jornal extremamente respeitado dos Estados Unidos, saiu uma notícia sobre os brasileiros comemorando à beira do abismo. À beira do Foi abismo. no The Economist, eu também li. Eu achei que fosse a BBC Não, foi que The tivesse Economist, o The não, Economist. Quer dizer, nas redes sociais vocês devem ter visto, né, a foto dos blocos arrastando milhares de pessoas, e aí os dizer, né, se todo mundo fosse para a rua com essa energia para combater corrupção, para pedir mais saúde, tudo e tal, resolvido. que era, primeiro que aí não ia ter o carnaval, né? Não ia ter Olimpíada, não ia ter Copa do Mundo antes da gente ter todo mundo alfabetizado, todo mundo com dente na boca. O que me dá esperança em alguma coisa é que é uma coisa que a gente tem que reconhecer, independente das rivalidades que existem com os nossos vizinhos argentinos, até pela formação cultural deles e pelo clima, porque, me desculpem os professores de história de escola, que insistem naquela história de que o problema do subdesenvolvimento do Brasil não é a tropicalidade, é a colonização. A vida tem me mostrado que é uma mistura de colonização com tropicalidade. O frio ajuda muito, porque o frio é uma contingência, e não pela tropicalidade, mas pela contingência. Situações de contingência endireitam o ser humano. Isso é fato. As guerras mundiais provam isso, né? Que em Londres, o primeiro a tomar o bombardeiro que morava na cobertura, o que morava no subsolo estava salvo, né? O do gueto. Então,
você ter essa questão a gente vê que os argentinos estão começando a criar um próprio rumo, é uma demonstração que logo, logo a gente consegue, porque eles estão sempre um pouquinho na nossa frente nessas ações coletivas, pela história cultural deles, de terem uma influência europeia um pouco diferente da nossa. Engajamento político. Exatamente. Senhores, sabe, chega aqui, né? Eu tenho que fazer um rápido intervalo. TV com debate não. TV com debate é às 19 horas. Perdi a minha aposta. O Ação e Reação volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Já estamos de volta com programação e reação dessa terça-feira. Hoje, um abraço para o pessoal da Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue 3228-8000 ou acesse o site www.ozan.com.br e tenha mais informações com a equipe de retaguarda. Um abraço também para o pessoal do Boqueirão
Express Grill, restaurante Boqueirão Express Grill, que fica ali na rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Ainda não almoçamos. Deu fome agora deu fome. Como deu? Senhores, falta gestão, falta competência, mas vocês acham que a gente tem material humano, inclusive, para tocar essas mudanças? Porque cada vez mais a gente vê, a exemplo do que aconteceu na Argentina, na Venezuela, o pessoal quem pode está pegando avião e está indo morar fora. Vocês, em algum momento, já pensaram nisso na vida ou não? Não, eu acredito no Brasil, talvez na questão da segurança, penso em oportunidades diferentes para os meus filhos, mas foi aqui que eu consegui, eu venho de uma família extremamente simples, foi um país como o Brasil e a minha profissão que me deu todas as oportunidades, então eu não daria as costas, não. Eu tô com o Jorge também. Eu tô com o Jorge, eu não saio daqui, é meu país. Engraçado porque a gente vai trabalhar no hospital e o pessoal começa, eu tô pensando em me mudar, em vender tudo. Eu vou vender. É uma conversa bem frequente. Vou vender né? hot dog, mas não fico aqui, não sei o que. Eu falei, meu filho, não pense assim, não. A gente tem que ficar, cara. Tem muita gente na sombra, tem uma minoria aí que tá fazendo a agenda errada do Brasil, mas tem uma maioria silenciosa de gente boa. Eu acho que conforme a situação vai melhorando, mais pessoas vão querer se aliar ao poder. É normal essa situação que está passando. E tem um poder agonizante, cada vez o poder vai ficando mais solitário, a gente vai ficando mais longe. Está chegando perto da meia-noite, vai melhorar, não é possível. O país é tão grande, tem tanta capacidade. A nossa crise em particular não é mais problemática porque ela é uma crise política atrelada à econômica? Ou seja, as trapalhadas da política prejudicam a falta de confiança dos empresários, essa indefinição em relação a investimento. Eu acho, Guto, que quando a economia estava indo bem, escondia um pouco a incompetência do poder público. Porque quando está entrando dinheiro, estava tudo bem, o câmbio favorável, o petróleo num valor interessante, o mundo estava mal, então dava a impressão que a gente estava bem. Quando está entrando dinheiro de uma forma mais fácil, fica mais fácil ser gestor. Você me coloca naquela época, o camarada assume, com a moeda estável, com o câmbio estável, instituições estáveis, você toca. Agora é que a gente precisa, quer dizer, é o tamanho da tempestade que dá fama para o marinheiro. Agora que a gente precisa de um cara extraordinário, agora precisa de alguém. Só não consigo ver, por enquanto, que a gente comentava, alguma pessoa que passe essa credibilidade para todas as camadas da sociedade, que a gente olhe. Eu não consigo ver numa pessoa só todas essas qualidades. E a gente tem o mau hábito de esperar de uma pessoa só, e não vai ser assim. A gente vai precisar de mais. Mas aproveitando até o que o Marcos Alonso falou, Jorge Tadeu, quando a gente estava bem, não faltou lá atrás alguém para planejar e dizer, olha, isso aqui não vai ser eterno. Vamos começar a trabalhar pra gente... A história da formiguinha e da cigarra. Acho que fomos muito cigarra, né? Vamos começar a acumular gordura porque lá na frente o inverno vai ser rigoroso? Eu acho que, no geral, a nossa nação é muito jovem para ter esse nível de maturidade. Se os gregos não tiveram, como é que a gente ia desejar ter esse nível de maturidade? Eu acho que o ponto que o Marcos colocou é fundamental. Passou do ponto, passou do limite. Eu acho que essa geração aí que está sendo investigada amplamente pela Justiça, pelo Ministério Público, é a geração que faltou tanta inteligência que eles passaram do limite. E eu acho que essa passada do limite não vai ser aceita pela população como um todo. Eu acho que o pão e circo funcionava melhor do que essa política deles. Porque você alimentava a população com o mínimo, você dava o chamado mínimo com responsabilidade. Então, olha, o remedinho mais caro tem, olha, pode andar na rua que ninguém vai roubar o seu celular. Você tem um colégio que tem uma merenda razoável, só que passou tanto do ponto por uma desinteligência dessa geração de políticos corruptos que eles tiraram o básico. Então, a nossa população não é boba, a gente aceita enquanto não estão batendo no mínimo, né? O brasileiro ele é simplista na sua maioria, então não está batendo no mínimo, dá para viver, dá para pegar uma prainha, está tudo bem. Quando passou do ponto, e essa geração passou do ponto, eu acho que vai haver uma reação geral. Então, eu pelo menos acredito nisso. Então a gente tinha saudade do rouba, mas faz. E eu era feliz e não sabia. E assim, é impressionante porque a gente tem na mídia um Moro, um Joaquim Barbosa
e 1000 lobistas, 1000 escândalos. A gente quer que se reproduza, que se multipliquem, né? Por exemplo, eu acompanhei pouco o bastidor do bastidor, mas me surpreende, porque quando aconteceu aquele escândalo do Duda Mendonça, eu falei, bom, acabou a questão de lobby de marketing. Aí agora aparece um cara maior era sócio Marcos do Valério, Duda Mendonça. Ficou pequeno, né? E o mesmo esquema foi e o fantástico descoberto na Petrobras, né? E o engraçado é que o cara estava prestando um serviço na República Dominicana. Por que na Suécia ele não foi contratado? Na Noruega. Só na América Latina. E o mais louco é que o João Santana ele era um jornalista ligado a grandes revistas semanais do Brasil na época do escândalo que derrubou o presidente Collor. Foi ele que fez a reportagem sobre o Heriberto. Esse é o mais engraçado. O caseiro que fez ele aprendeu bem, né? Porque ele pegou um modus operandi. Ele foi lá no cerne do... O pessoal brinca que de repente vai ser o único cara que vai derrubar 2 presidentes, né? Derrubou um de propósito e vai derrubar o outro sem querer. E o que mais chama atenção é que, segundo os delegados da Polícia Federal, ele declara que ele em campanhas políticas, ele recebe 50 milhões de reais declarados e tem um buraco de rato um offshore para receber 7 milhões de dólares. Não faz nenhum sentido. Né? Se sujando por pouco. Quer dizer, tem muito mais aí da onde eles estão puxando. E é uma tolerância desmedida, né? É você passar 130 por hora no radar e falar para o guarda, você guarda o cara 150 lá, pô, deixa. Mas é o que mais fazem, né? Não sei se vocês acompanham as redes sociais. O contragolpe ou a resposta das pessoas que ainda acreditam no governo, olha, mas mas também todo mundo roubava. Não, tem coisas engraçadinhas. Tem um que colocou na rede social que hoje o Collor com a Elba teria 7 pontos na carteira de motorista. O Collor rodou para um Fiat Elba, mas ele evoluiu. Eu fico imaginando. Ele agora está com Lamborghini. O mal que o Collor fez para a sociedade, para a economia, perto do que está acontecendo agora. Um seminarista. É uma diferença, porque assim, um coroinha. Cada ponto percentual que a gente encolhe são 40, 50 mil famílias desempregadas. As pessoas não têm essa dimensão quando o cara fala assim, puxa, mas esse ano, o pessoal fala assim, mas que importa 1, 2%? Não importa nada, são 500 mil de pessoas sem emprego. Nós temos no último trimestre, no penúltimo trimestre, 9 milhões de desempregados, 9% esse é um impacto, né? Esse é um impacto. Você vê o impacto da gente deixar 10 milhões de pessoas sem emprego. E, paradoxalmente, é isso que as pessoas não entendem ou não querem entender, é que o maior penalizado é aquele que estava lá embaixo, que subiu um pouquinho, mas que voltou pior. Quem vai ser penalizado que é o trabalhador, é a base da pirâmide. Que é o mais humilde. Quem tributa. E eles acham que não. É uma sensação de que a mudança vai vir, mas a mim não importa, porque eu já estou embaixo e não vai mudar, e vai mudar. E, infelizmente, ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar. Né? Esse é o grande problema, né? Sempre piora antes de melhorar. Não tem medo, né, Jorge, que esse Zika seja só a primeira das pragas do Egito aí, porque... São 7, né? Indicador econômico cai, indicador de saúde vai lá embaixo, as pessoas voltam a ficar doentes. Você vai na periferia de Santos, nas grandes favelas, nas palafitas e tudo mais, não tem como não começar a proliferar. Daqui a pouco a gente vai ter tifo de novo, epidêmico... E não conseguimos nem resolver uma coisa aqui, vai ter febre tifoide do outro lado, o cara faz um furo na tábua e evacua embaixo da casa, que passa embaixo da casa do outro. Não tem jeito. Sem dinheiro, o indicador de saúde despenca. A gente vai passar por muita infecção. E é engraçado que é só vir uma notícia em relação a escândalo, particularmente a Lava Jato, a bolsa sobe e o dólar cai. Tem que ficar ligado agora no Google para ver o que... Mas é tão evidente... 4%. É tão evidente... A manipulação do sistema. O sistema não quer... Ontem muita gente ficou rica. Né? Não quer... Esse modelo que está aí, o sistema não quer. A economia... está pedindo alguma mudança. E eles sabem que tem que mudar, eles não mudam. A economia está com febre, né? A economia está forçando a mudança. No final do ano, a presidente falou que ia cortar salário, que ia cortar ministério, até agora isso não aconteceu, e ao mesmo tempo ela vai e pede encarecidamente, abre aspas, que eles aprovem, que o Congresso aprove a CPMF. Né? Você não tira, você promete que vai tirar. Aquela coisa, você está com o aluguel atrasado, aí você vai lá, chora as pitangas pro teu senhorio, né? Aí ele te vê andando de BMW na... Não, mas
Pô, mas para BMW você tem dinheiro? Não, é só da porta para fora, né? Da porta para dentro, tá tudo bem, né? Nós estamos chegando no final do programa. Eu não posso deixar de encerrar o programa sem pedir para você falar um pouco mais do Congresso de Oftalmologia, Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que vai acontecer em abril aqui em Santos. Em abril aqui em Santos, no Mendes Convênio. A gente precisa trazer o Celso aqui para falar que é um orgulho aqui para a cidade. O Congresso Brasileiro de Retina e Vítreo vai ser realizado em Santos em abril. É raríssimo um congresso brasileiro ser realizado fora de capital. Houve uma exceção que foi Campinas, mas Campinas era uma cidade com porte de capital, aeroporto, uma universidade pujante e tudo mais. E por força aí da ligação dos colegas retinólogos da cidade, a gente tem uma medicina, uma oftalmologia de ponta aqui, e o pessoal capitaneado pelo Celso, pelo Gustavo, vão conseguir trazer aí em abril. Vai ser um evento muito grande, vai ser um evento com 20 convidados estrangeiros. E eu queria trazer o Celso um dia aí para falar para vocês em detalhes, né? Vamos ter uns gringos, vamos trazer um pouco de dinheiro para a cidade, vai ver uns gringos com dólar para comer por aqui, viu? Basicamente, você pode adiantar alguma coisa assim? Que são doenças do fundo de olho, doenças de retina e vítreo, que são muito interessantes tanto para o nível epidemiológico como para o médico clínico. A gente vai falar de retinopatia diabética, de degeneração macular relacionada à idade, de tromboses, de descolamento de retina. Então é um congresso de especialidade dentro da oftalmologia, mas é a especialidade mais nobre. Então vem a elite da cirurgia da oftalmologia do mundo para cá. Nós vamos ter nomes de livro, de universidade, vem gente de Harvard, de Yale, são caras acima de qualquer suspeita, são pessoas idolatradas pelo mundo que vão ficar 4 dias aqui em Santos à disposição. Vem gente de tudo que é lugar, viu? Vem gente da América Latina e vai encher. A gente está esperando que a rede hoteleira tenha até dificuldade de conseguir absorver todo esse pessoal aqui. Tomara que o pessoal saia com uma imagem bacana de Santos. Para participar, como é que as pessoas... Vocês ainda vão divulgar inscrições? É um congresso voltado aos oftalmologistas, então, porque é extremamente específico. E existe um site que é SBRV, Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, e aí já tem toda a forma de você conseguir hotel, passagem, as empresas de turismo que dão apoio, a logística. Mas vai ser, eu acho, que o maior congresso de oftalmologia que a gente já teve na cidade. E o centro de convenções do Mendes Convention é muito bom para fazer. Vai ser um congresso excelente, viu? A gente está com a expectativa melhor possível. Então traga o Celso, traga inclusive no TV Com Debate. O cara só trabalha, opera de manhã. Eu falei, para de operar um pouquinho e vem aqui. Rapidinho que eu ainda tenho que fazer a minha última pergunta. Verão, cuidados que as pessoas, rapidamente, cuidado que as pessoas devem ter. Água do mar, cloro da piscina, sol. Sol, filtro solar, redobrar a atenção com higiene. A gente tem surtos sazonais de infecção, porque a temperatura aumenta, alguns micro-organismos se beneficiam. A gente costuma ter alguns surtos de conjuntivites bacterianas que são por enterococos ou por enterovírus. Então, as baixas condições de sanidade, água suja, acúmulo de pessoas, né? O pessoal vem para veranear e ficam 20 pessoas dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, a propagação é muito maior. Então, bom senso, que nunca saiu de moda, lavar a mão, que nunca saiu de moda, e aqueles que são operados, mais vulneráveis, usuários de lente de contato, um cuidado redobrado, o óculos de sol está aí para a gente usar, a luz ultravioleta em excesso não faz bem para ninguém. Todo mundo acha bonito tomar sol desse jeito, eu acho um horror, eu vejo o pessoal na praia daquele jeito, eu falo... Deitado em 90 graus. Esperando para ter alguma complicação, né? Então, bom senso e cuidado e, sim, é verão, não vai acabar o mundo, vai acabar o verão só, tem mais verão para os outros anos, assim, viu? O resto é para se divertir, aproveita. Dr. Jorge Tadeu, eu sei que você é intensivista, só para a gente, o básico das pessoas... Se a gente presenciar um acidente, um motoqueiro que é atropelado, o que a gente, além de ligar para o SAMU, deve fazer? Na verdade... Não deixar essa pessoa se mexer, não mexer na pessoa, porque o que a gente vê na maioria desses acidentes, naquele afã de querer ajudar, a pessoa acaba até atrapalhando. Sim, é uma pergunta bastante controversa, porque, na verdade, por exemplo, eu mesmo, como médico intensivista, eu já fui expulso de atender uma vítima de acidente por uma pessoa que ordenou que ninguém podia fazer nada.
e a pessoa estava sangrando e com certeza parte do sangue que ela perdeu poderia ter sido evitada com um técnico por perto. Então, eu acho que é um ambiente complexo, é um ambiente em que várias emoções se misturam. Existe a pessoa que entra em pânico, existe a pessoa que entra em choque, existe a pessoa que quer ajudar, existe a pessoa que passa do limite de ajudar, existe o legalista. Então, é um cenário multifatorial. O mais importante é você, que não tem conhecimento técnico, procurar afastar pessoas curiosas do ambiente, principalmente tentar ajudar no desvio do trânsito, se é um acidente no meio da rua, né? E a pessoa que é técnica e que tem algum nível de formação e percebeu que o socorro não está chegando, na minha opinião, esse é o meu ponto de vista, também não é uma unanimidade, mas não se omitir. Né? Se identificar, eu sou médico, eu entendo disso aqui. A sociedade já está tão farta de omissão, né, que se eu me furtar ou omitir a minha capacidade para ajudar alguém só porque eu estou de sunga e não de roupa branca, eu acho que a sociedade não precisa disso. É uma posição controversa, não é uma unanimidade, mas é o meu jeito de pensar. Não, essa pergunta coube porque é o que mais acontece mesmo. Você tem até o cara que fica até exaltado e não deixa ninguém chegar perto e tudo, mas eu acho que é importante esse esclarecimento, tanto da parte do Marcos Alonso como da sua, porque a gente não sabe o que pode acontecer e quando a gente menos espera, a gente se vê em algum tipo de problema envolvendo um acidente ou até com um ente próximo, ou não, com uma pessoa estranha que você ou se envolve ou presencia. Então, importante esse tipo de procedimento, mas além também de ficar ali com a pessoa, né, de perguntar o nome dela, para de repente ela não perder os sentidos. No mínimo apoiar, confortar, né? Isso. E aí, 192, o telefone do SAMU, 193, o telefone dos bombeiros e a ajuda especializada virá. Santo SAMU, viu? Santo SAMU. Eu sempre digo. Parabéns pro pessoal. Acender uma vela, porque o pessoal é do bem, trabalha. Não, e dá nó em pingo d'água, né? Trabalha, viu? Tem um tempo-resposta muito bom. Dá um nó em pingo d'água. O nosso SAMU é muito bom, nossos serviços médicos são muito bons, tem profissionais muito bons e que também trabalham no limite, mas sempre fazendo um excelente trabalho. São heróis. Eu sou testemunha disso. Não tem... São poucas instituições que a gente, né? São os bombeiros, os que a gente socorristas, que ainda mantêm o respeito e credibilidade da sociedade. Em certos lugares não, né? Porque já assaltaram a equipe do SAMU e dos bombeiros. Eu tenho vários amigos meus do SAMU que já foram assaltados, já levaram estetoscópio, já se foi o fim da picada, né? As pessoas estão indo lá para ajudá-los e eles vão lá e assaltam a equipe. Jorge Tadeu Rogas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas opiniões que você deu aqui. Tenho certeza que o programa de hoje foi muito útil e informativo. Marcos Alonso, parabéns. Obrigado, Guto. Eu vim aqui para aprender com o Jorge. Só dou uns palpites, não é nada. O TV Com Debate, hoje temos reapresentação, o Ação e Reação fica por aqui. A gente volta ou comigo ou com Augusto Capô de Casa amanhã, impreterivelmente às 13h15 da tarde. Um abraço, até mais.